Desde os primórdios da humanidade, a Bíblia registra nomes que carregam segredos e significados profundos. Quem foram os primeiros descendentes de Adão? Que papel desempenharam na formação da civilização? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela linhagem dos primeiros homens, descobrindo mistérios que atravessam séculos e revelam conexões surpreendentes. A origem da humanidade sempre foi um dos maiores mistérios da história. Mas a Bíblia nos dá uma visão detalhada sobre essa linhagem, revelando nomes, idades e eventos que moldaram os primeiros capítulos da existência humana. Mais do que uma simples genealogia, essa é uma história de fé, propósito e conexão com o Criador. Desde Adão, o primeiro homem formado à imagem e semelhança de Deus, até Noé, o homem escolhido para sobreviver ao dilúvio, cada geração carrega consigo um significado profundo. Há aqueles que viveram séculos como Matusalém, o homem mais longevo já mencionado. Há também personagens enigmáticos como Enoque, que não provou a morte e foi levado por Deus. Cada nome, cada história, cada evento tem um propósito dentro do plano divino. E entender essa linhagem é mergulhar na construção da humanidade e nos eventos que prepararam o mundo para a chegada de novas eras. Hoje, vamos explorar essa linha ancestral desde os primeiros passos da criação até os eventos que culminaram no dilúvio. Prepare-se para conhecer as gerações de Adão e o legado que elas deixaram para o futuro da humanidade. A história da humanidade, segundo a Bíblia, começa com um momento único e incomparável. Deus moldando Adão do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego da vida. Com isso, Adão não apenas ganha existência, mas também carrega em si a semelhança de seu Criador. Ele é o primeiro homem, o início de uma linhagem que atravessaria gerações e moldaria toda a história da humanidade. Ao lado dele, Eva, formada a partir de sua costela, torna-se sua companheira e a mãe de todos os viventes. O propósito era claro: crescer, multiplicar-se e governar a criação. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, a história da humanidade toma um rumo diferente, e a descendência de Adão passa a carregar não apenas o dom da vida, mas também as consequências dessa escolha. Os primeiros filhos de Adão e Eva são Caim e Abel. Mas essa história se desenrola de maneira trágica. O primeiro homicídio da história ocorre quando Caim, tomado pela inveja e pelo ciúme, assassina seu irmão Abel. Com isso, a linhagem de Caim se afasta do propósito original de Deus, dando origem a descendentes que se tornam marcados pela violência e pela rebelião contra o Criador. É nesse momento que surge um nome fundamental para a continuidade da linhagem sagrada: Sete. Ele nasce após a tragédia, sendo visto como uma nova esperança para a humanidade. É através dele que a descendência de Adão continua a carregar a promessa e a conexão com Deus. A genealogia de Sete se tornaria a base da linhagem que levaria até Noé, sendo formada por homens que viveram vidas longas e cujos nomes, muitas vezes, carregam significados profundos. Mas, além das idades impressionantes, esses personagens também representam marcos importantes na história da humanidade. A partir daqui, a linhagem dos primeiros patriarcas começa a se estabelecer, e com ela, o legado de Adão se espalha pela terra, preparando o caminho para os próximos capítulos dessa jornada. À medida que a linhagem de Sete se desenvolve, algo chama a atenção: a impressionante longevidade dos primeiros patriarcas. Enquanto hoje a expectativa de vida humana é limitada a pouco mais de um século, naquela época, esses homens viviam centenas de anos, ultrapassando, em muitos casos, 8 ou 9 séculos. Mas por que isso acontecia? A Bíblia não dá uma explicação direta sobre essa longevidade, mas muitos estudiosos acreditam que, no início da criação, a humanidade vivia sob condições ambientais e biológicas diferentes. Além disso, havia um propósito divino em permitir que os primeiros patriarcas tivessem vidas tão longas, estabelecer e propagar o conhecimento sobre Deus em uma humanidade ainda em formação. Entre os nomes mencionados nessa genealogia, alguns são pouco conhecidos, mas exercem papéis essenciais na continuidade da linhagem. Enos, filho de Sete, é um dos primeiros a ser mencionado.
A Bíblia nos diz que, em seus dias, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, o que sugere um movimento de aproximação com Deus. Cainã, Maalaleel e Jéred seguem na linhagem, vivendo vidas longas e sendo responsáveis por transmitir ensinamentos e tradições às gerações futuras. Cada um desses homens representa mais do que apenas um nome na genealogia. Eles são testemunhas do plano de Deus se desenrolando ao longo da história. Mas a longevidade não era apenas uma bênção. Conforme o tempo avançava, a humanidade também começava a se distanciar de Deus. Embora a linhagem de Sete buscasse manter a conexão espiritual, o mundo ao redor começava a mudar. O pecado, introduzido por Adão e Eva, se espalhava rapidamente e a terra começava a se encher de corrupção. No entanto, em meio a esse cenário, um nome se destacaria de forma especial: Enoque. Seu destino seria diferente de todos os outros patriarcas que vieram antes e depois dele, pois sua vida foi marcada por um relacionamento único com Deus. Entre todos os patriarcas que surgiram após Adão, um nome se destaca de maneira singular: Enoque. Enquanto os outros viviam suas longas vidas e, ao final, retornavam ao pó, Enoque teve um destino diferente, um dos mais enigmáticos da Bíblia. A Escritura nos diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Mas o que isso significa? Diferente dos demais patriarcas, que chegaram ao fim de suas vidas de maneira natural, Enoque não experimentou a morte. Ele foi levado diretamente por Deus, como se tivesse sido trasladado para outra realidade, poupado do ciclo de vida e morte que todos os outros enfrentavam. Essa passagem levanta uma série de questionamentos. O que significa andar com Deus? O termo sugere uma proximidade intensa e uma caminhada espiritual profunda, algo além da obediência comum. Enoque não apenas conhecia Deus, ele vivia em sintonia com ele. Seu coração estava alinhado com a vontade divina, e sua fé era tão genuína que Deus o levou antes que experimentasse a morte. Outro ponto interessante é que Enoque se tornou um prenúncio de algo maior. Seu arrebatamento é muitas vezes interpretado como uma representação profética de um futuro, onde aqueles que andam com Deus serão poupados da condenação e levados à presença divina sem passar pela morte. Além disso, o nome de Enoque surge novamente no Novo Testamento. No livro de Hebreus, ele é mencionado como um exemplo de fé inabalável, alguém que agradou a Deus, e por isso foi poupado do destino comum da humanidade. Mas a história de Enoque não é apenas um evento isolado. Seu filho, Matusalém, se tornaria o homem mais longevo já registrado, e sua linhagem seguiria até Noé, um dos personagens mais importantes da narrativa bíblica. Com isso, vemos que Enoque não foi apenas um homem de fé, mas um elo essencial na grande história da humanidade. Seu legado ecoaria por gerações, e seu exemplo se tornaria uma inspiração para todos os que buscam um relacionamento verdadeiro com Deus. Entre todos os patriarcas da linhagem de Adão, Matusalém se destaca por um detalhe impressionante: sua longevidade. Com incríveis 969 anos, ele foi o homem mais velho já registrado na história bíblica. Mas sua vida não foi marcada apenas pela duração extraordinária. Seu papel na genealogia sagrada também é fundamental. Matusalém era filho de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Essa conexão direta já indica que Matusalém cresceu sob uma forte influência espiritual, herdando ensinamentos preciosos sobre a fé no Criador. No entanto, diferente de seu pai, ele viveu até uma idade avançada e presenciou um dos eventos mais catastróficos da história da humanidade: o dilúvio. Um detalhe curioso e muitas vezes ignorado é que o ano da morte de Matusalém coincide exatamente com o ano do dilúvio. Isso levanta uma questão importante. Teria a longevidade de Matusalém sido um sinal da paciência de Deus com a humanidade? Alguns estudiosos sugerem que sua vida longa pode ter representado um período de misericórdia divina antes do julgamento cair sobre a terra. Mas além desse simbolismo, Matusalém também desempenhou um papel fundamental na continuidade da linhagem que levaria até Noé.
Seu filho, Lameque, viveu 777 anos e se tornou o pai de Noé. Ao nascer, Noé recebeu um nome carregado de significado profético. Este nos consolará de nossas fadigas e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. Esse presságio indicava que algo grandioso estava para acontecer. Noé não era um homem comum. Ele se tornaria a chave para uma nova fase da humanidade e a peça central de um evento que mudaria o curso da história. A partir desse momento, a narrativa bíblica começa a se encaminhar para uma transformação inevitável. Enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de Deus, a linhagem de Adão, por meio de Matusalém, Lameque e Noé, estava prestes a presenciar uma das maiores manifestações do juízo divino, o dilúvio. A chegada de Noé marca um ponto de virada na história da humanidade. Seu nascimento não foi apenas o surgimento de mais um descendente da linhagem de Adão, mas um presságio de mudanças profundas que estavam prestes a acontecer. Seu próprio nome já trazia um significado profético: descanso ou consolo, uma referência à esperança de que ele traria alívio à humanidade em meio às dificuldades e ao peso da maldição sobre a terra. Noé era filho de Lameque, neto de Matusalém, e pertencia à linhagem sagrada iniciada por Adão e continuada por Sete. Desde cedo, ele cresceu em um mundo que estava se tornando cada vez mais distante de Deus. A corrupção e a violência se espalhavam rapidamente, e o coração da humanidade se afastava da retidão ensinada pelos patriarcas. A Bíblia descreve que, em meio a esse cenário caótico, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Diferente da maioria de sua geração, ele manteve um relacionamento de fidelidade com Deus e foi considerado um homem justo. Esse detalhe é crucial, pois mostra que, mesmo quando a sociedade caminhava rumo à destruição, sempre houve aqueles que se mantiveram fiéis ao Criador. A expectativa em torno de Noé era alta. Seu pai, Lameque, tinha esperanças de que ele trouxesse alívio para o sofrimento humano, mas ninguém imaginava que o destino de Noé seria muito maior do que isso. Deus, ao observar a crescente maldade no mundo, tomou uma decisão drástica: purificar a terra. E para isso, Noé seria o instrumento da salvação da humanidade e dos seres vivos. A história de Noé, no entanto, não começa com a construção da arca ou com a chegada do dilúvio. Antes de tudo, ele era um herdeiro da linhagem de Adão, alguém que carregava consigo não apenas o sangue dos patriarcas, mas também um chamado especial. Noé não surge do nada. Ele é o resultado de gerações que mantiveram viva a conexão com Deus, desde Sete até Matusalém. Com isso, vemos que a genealogia de Adão não é apenas uma sequência de nomes e idades, mas uma linha espiritual que conduz ao cumprimento do plano divino. Noé não apenas encerraria um ciclo da humanidade, mas também daria início a uma nova era, tornando-se o pai de todas as nações futuras. O dilúvio ainda não havia começado, mas o mundo já estava prestes a mudar. E tudo isso começou lá atrás, com Adão, passando por Sete, Enoque, Matusalém e finalmente chegando até Noé. A genealogia de Adão não é apenas uma sequência de nomes e idades. Ela representa uma linha de continuidade, um fio condutor que une o propósito divino desde a criação até os eventos que moldaram a humanidade. Cada geração carrega consigo uma história, um papel dentro do grande plano de Deus. Desde Adão, o primeiro homem, até Noé, o responsável por preservar a humanidade após o dilúvio, vemos que essa linhagem não foi aleatória. A presença de personagens como Enoque, que andou com Deus, e Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado, mostram que essa sucessão carrega um profundo simbolismo espiritual. A história das primeiras gerações da humanidade nos ensina que Deus sempre esteve presente, guiando e permitindo que seu plano se cumprisse. Mesmo em meio à corrupção e ao afastamento dos homens, sempre houve aqueles que mantiveram viva a conexão com o Criador. Hoje, ao olharmos para essas histórias, percebemos que elas não são apenas relatos antigos, mas mensagens atemporais sobre fé, propósito e o impacto que cada geração tem sobre o futuro.
A linhagem de Adão não foi apenas a origem da humanidade. Ela foi também o início de uma jornada que culminaria em transformações fundamentais para toda a existência. E assim, ao conhecermos essas histórias, podemos refletir: qual é o nosso papel dentro da história que Deus continua escrevendo? Se você gostou dessa jornada pela linhagem dos primeiros homens da Terra, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e envolventes sobre as histórias da Bíblia. Agora queremos saber de você. Qual desses personagens mais chamou sua atenção? Foi Enoque, que andou com Deus e foi levado sem ver a morte? Ou Matusalém, o homem mais longevo da história? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser explorar mais sobre a Bíblia e seus mistérios, fique ligado, pois há muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo.